Olá, eu me chamo Davi Souza, sou estudante de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, a FEC, e neste vídeo estarei realizando a apresentação do meu trabalho de fim de curso, meu TFC, intitulado Análise de Performance de uma Unidade de Controle Padronizada para Agricultura de Ambiente Controlado. Ao longo dos próximos slides, estarei apresentando mais detalhes sobre o que é agricultura de ambiente controlado, mas desde já menciono que estarei me referindo a esse setor, a essa área também pelo termo CEA, nada mais é do que a sigla do termo em inglês Controlled Environment Agriculture, a tradução para agricultura de ambiente controlado. Vou utilizar esse termo, nessa sigla, mais por conveniência, por também ser a forma que esse setor ele é normalmente conhecido. Aqui está a agenda dessa apresentação, desse vídeo. Aproveito para dizer que essa é uma apresentação voltada para a disciplina, né, direcionada para a disciplina de trabalho de fim de curso, a EA 006, da FEEC, sob a orientação do Dr. Leandro Thiago Maneira, da FEEC também, e também esse trabalho contou com a co-orientação dos professores, da professora Thais, professora doutora Thais Ozeto César, e o professor doutor Luiz Felipe Porqueira, né, professora Thais da FEAGRE e o professor Felipe do Instituto Agronômico. Aqui está o cronograma, né, desse projeto como um todo, né. Aproveito para enfatizar aqui o que está marcado em verde, né, o que está marcado em verde especificamente foi aquilo que foi desenvolvido ao longo da disciplina durante esse semestre 2025.1, ou seja, é importante frisar que esse trabalho em si, ele não foi só conduzido no período da disciplina, mas também, né, ele vem sendo desenvolvido ao longo da graduação em engenharia elétrica como um todo. Então, como é possível ver, a fase 1 por completo e metade da fase 2 ela foi desenvolvida fora deste semestre, né? E o que está em verde, a partir da metade da fase 2, foi desenvolvido especificamente durante esse semestre. Uma breve introdução sobre esse setor de agricultura de ambiente controlado. Aproveito para mencionar que uma coisa está ligada com a outra, né? Porque esse setor também ele está voltado para soluções de agricultura inteligente. Afinal de contas, se a gente quer controlar o ambiente, a gente precisa de uma certa inteligência por trás, um certo processamento, né? Então, por isso, esse CEA ele é uma abordagem tecnológica para a agricultura que visa otimizar, né, as condições ambientais para o crescimento das plantas. E, obviamente, isso pode gerar alguns benefícios, como usar menos área, né, produzir mais numa área menor, e também economizar recursos como energia e água. Então, já é previsto, né, que o cultivo de culturas, ou parte desse processo de crescimento de plantas nessas fazendas inteligentes, ele possa ser totalmente automatizado e controlado remotamente, o que é muito benéfico, né? Se a gente sabe que a agricultura, o agronegócio, ele está comumente, né, ali campo aberto, condições extremas, então quando a gente começa a controlar esse ambiente, a abordagem começa a mudar, né? A abordagem do crescimento das plantas é realizada de forma diferente. Então, vale salientar que boa parte desses sistemas de CA, quem injeta, né, mais dinheiro nesse setor, obviamente, é a indústria, como diversos setores, né? Tem sim os esforços de pesquisa e desenvolvimento, mas a maioria dos sistemas CA ele vem muito com uma abordagem de mercado, com uma abordagem comercial, de produzir alimento para colocar no mercado, para vender, né? E hoje vem sendo também trabalhado algumas outras abordagens, mais voltado para pesquisa, melhoramento genético e assim por diante. Então, muita coisa que poderia ser explorada ainda não está sendo, exatamente por essas questões, essas limitações comerciais. O foco é só produzir alimento e vender, né? Mas ainda muita coisa pode ser explorada. E por se tratar de um setor que essas estruturas elas vão variar de acordo com a demanda, ou seja, tem uma espécie A ou uma espécie B, às vezes o sistema muda, né? Então, varia muito do interesse, do capital também disponível, né? Então, o que acaba acontecendo é que faltam referências, faltam benchmarks, né? Isso pode se tornar um fator limitante para explorar todo esse potencial que o setor tem para oferecer, o setor de agricultura de ambiente controlado tem para oferecer. Então, esse CA como um ecossistema, né, uma indústria emergente, eu apresento aqui um diagrama para mostrar principalmente que o CA ele é muito mais do que só cultivo de plantas, né? Ele envolve várias áreas, né? Então, como eu mencionei, alguns desafios é a questão do capital intensivo para a infraestrutura, e quando a gente está falando também de sistemas tecnológicos, isso envolve, né, tecnologias e equipamentos, isso envolve não só os custos de investimento para comprar o equipamento, mas também de operacionalização desse equipamento, né? Um exemplo, custo de energia, né? Também aproveito para mencionar as questões das colaborações políticas, né, públicas-privadas, né, isso para apoiar políticas públicas para promover inovação nesse setor. Algumas infraestruturas de CA apresento aqui, né, de A até a letra E, rapidamente. Uma estufa tecnológica lá na Arábia Saudita, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, vinculada à Universidade de Caust. A fazenda vertical Pink Farms, localizada em São Paulo, que eu realizei o meu estágio obrigatório lá.
e trago alguns outros exemplos, né, mais fora do contexto que eu pude, né, experienciar, mas que, obviamente, são exemplos clássicos desse setor, que são as container farms, ou as fazendas dentro de containers. Trouxe o exemplo aí da empresa americana Square Roots. Também sistemas, né, câmaras de crescimento em ambientes fechados, isolados, tanto em aplicações espaciais. Então, um exemplo D aí é um sistema de cultivo da NASA, chamado Advanced Plant Habitat, o APH, que fica lá na Estação Internacional Espacial. E o outro já é uma solução mais comercial, que é da empresa Aralab, de Portugal, que eles desenvolvem essas câmaras de crescimento em pequena escala, para conduzir pesquisa e coisas do tipo. Então, por que implementar essas estratégias de padronização? A gente está falando de uma indústria que ela quer expandir, ela quer ter escalabilidade, quer produzir mais por área. Então, obviamente, se você consegue modularizar as coisas, deixar as coisas padronizadas, dá para se adaptar mais fácil, dá para flexibilizar algumas operações, né? Então, como está presente no slide, adaptar os requisitos dos sistemas com base na necessidade, né? E, independentemente da espécie, utilizar o espaço disponível de forma eficiente. E também, obviamente, quando a gente está falando na perspectiva de projeto de engenharia, é sempre bom a gente simplificar o projeto e gerar soluções que elas possam ser reproduzíveis, né? Ou seja, é uma solução que você tem uma versão 1 e essa versão 2 ela é só uma melhoria, né? Um upgrade da versão 1. Isso aumentando o nível de maturidade para a indústria, né? O que é muito importante. Então, quando a gente começa a falar de padronização, eu trago aqui algumas abordagens, né, de padronização, especificamente uma que eu gosto bastante, que é de um sistema, né, de uma container farm desenvolvida pela Agência Espacial da Alemanha, a DLR, e essa container farms ela operou durante 5 anos na Antártica, né, que é o projeto Eden ISS. Então, durante a operação do projeto, né, essa container farms, que ficava ali isolada, operada remotamente, ela contava com um sistema de iluminação, como é possível ver nas imagens, um sistema de entrega de nutrientes, não está aqui representado, mas também um sistema de controle atmosférico e, obviamente, uma unidade de controle, né? Então, esse sistema propôs pela primeira vez a unificação, né, de uma unidade de controle em um sistema de ambiente controlado, mas eu digo no sentido de ter toda a unidade de controle, ela coordenando tudo ali em uma plataforma padronizada, né, uma plataforma única. E isso é bastante interessante porque reduz essa dependência das tecnologias disponíveis, né? Ou seja, é mais fácil juntar interfaces e garantir algumas configurações operacionais desejáveis, né, por parte do operador, por parte daquela cultura, aquela espécie que está sendo cultivada. Então, aqui, brevemente, né, um pouco mais do contexto de padronização, né? Obviamente, a gente sabe que se a gente está implementando estratégias de controle diferentes, às vezes a gente precisa adequar, né, o algoritmo, né, o método que a gente está fazendo ali para realizar o controle, de acordo com a necessidade do projeto. E nesse caso, a gente depende muito da infraestrutura, o ambiente ali que a gente vai implementar aquele projeto, né? E isso pode resultar em diferentes distribuições, né? Questão de que são dependentes do hardware, né? Às vezes uma distribuição espacial, ou seja, o equipamento está posicionado num lugar não tão adequado, uma questão temporal, às vezes atraso na leitura, enfim. E todos esses sistemas e estratégias de controle, né, eles devem ser documentados, isso de bastante importância para ser produzido, né? Então, essa adoção de práticas que atendem esses requisitos de padronização, eles são benéficos dessa forma, porque além de estar podendo gerar esse ambiente reprodutivo, é possível realizar experimentos e documentar tudo aquilo que está sendo realizado. Então, o objetivo desse trabalho, ele vem, primeiro, né, responder algumas perguntas, duas perguntas bem simples, as vantagens e desvantagens do uso de microcontroladores, MCUs, né, unidades microcontroladas para aplicação de agricultura de ambiente controlado, e também quais as características de projeto relevantes para garantir a modularidade das estruturas e padronizar esses sistemas. Então, é possível ver que a gente tem uma abordagem tanto do ponto de vista de microcontrolador, entender como seria essa aplicação dos microcontroladores, mas também entender um pouco mais do projeto, de características e funcionalidades de projeto em si. Então, alguns dos entregáveis, né, o objetivo desse trabalho é desenvolver um hardware de agricultura inteligente e um algoritmo, obviamente, para ali que ele vai estar performando, é capaz de monitorar e manipular condições ambientais em um ambiente de agricultura em uma agricultura de ambiente controlado, através de uma interface com o usuário, né, uma interface homem-máquina. Aqui representado pela sigla IHM ou HIM em alguns momentos, né, Human Machine, HMI no caso, em alguns momentos como Human Machine Interface. Então, a ideia é que esses resultados, né, esses entregáveis, eles sejam divulgados para que eles sigam uma estratégia de open hardware também, para difundir e que as pessoas também tenham acesso a esse tipo de estratégia nos seus projetos, né?
Então, aqui, alguns fatores, né, que esses sistemas de controle eles serão avaliados. Então, a questão de manipular o ambiente, integração do hardware disponível, atingir níveis de automação desejada e garantir a modularidade e escalabilidade. Então, quando a gente parte para a metodologia de projeto, mencionando brevemente, existem diversas metodologias de projeto já consolidadas no meio de parte educacional de IoT, né? Metodologias como Problem-Based Learning, metodologias também de projetos, projetos de TI, né? Metodologias Lean, enfim, N metodologias. E, obviamente, a gente tem metodologias de projeto IoT, de projetos de sistemas embarcados. Então, esse projeto em si, ele conta com uma abordagem mais holística e integrativa, né, de algumas metodologias. Então, aqui eu apresento algumas delas, né, metodologias já consolidadas, que elas estão sendo consideradas aqui dentro de um processo de refinamento sucessivo. Né? Então, passa por etapas, né, de compreender o setor, definir os requisitos, implementar, e isso acontece em níveis estruturais, comportamentais e físicos, e obviamente realizando um ciclo PDCA, né, de planejamento, de ação, né, de checar os resultados, avaliar e fazer os ajustes necessários. Então, entendendo primeiro esse business, né, esse negócio, um pouco dos esforços de padronização, se a ideia desse projeto é padronizar, então vamos ver alguns esforços. Né? Primeiramente, alguns dos esforços que são feitos é a questão de soluções high-tech e IoT. Né? Então, já tem muito trabalho, na literatura já apresenta bastante soluções de agricultura inteligente, também chamado de Smart Farm, né? Utilizando sistemas IoT, interface de monitoramento remoto. Então, aqui eu trago dois exemplos aqui para do lado esquerdo para um sistema agrícola de túnel, né, túnel baixo, e o lado direito num sistema mais de uma estufa mesmo, uma estufa high-tech, né, uma estufa tecnológica. Outros esforços são relacionados à capacidade de automação, então, exatamente ajustar os parâmetros, né, então aqui do lado esquerdo é possível ver um diagrama mostrando o que seria uma automação de uma hidroponia, né, um Smart Hydroponics. Então, níveis de automação, como é que isso é dividido, as tarefas que podem ser automatizadas, o tipo e o modo de controle. E também a gente pode estar tratando de sistemas mais robustos, mais complexos, utilizando uma rede neural, por exemplo, né? Um algoritmo ali que vai fazer a manipulação dos dados que estão sendo coletados e realizar um ajuste, por exemplo, nesse caso aí representado, um ajuste dos nutrientes que estão sendo entregues para as plantas. E um outro esforço de padronização que eu particularmente venho me envolvendo bastante e tenho apreciado bastante trabalhar com esse tipo de esforço é o de agricultura espacial, né? Ou seja, é requerido, né? Se você quer mandar um sistema, por exemplo, para a Estação Internacional Espacial, é requerido que o hardware, o software, os elementos ali disponíveis, né? As tecnologias disponíveis, ela atendem a alguns requisitos, alguns padrões. Obviamente, às vezes são padrões físicos, né? De tamanho, de estrutura, mas, de certa forma, a ideia disso é estabelecer métricas que garantam interoperabilidade, flexibilidade, eficiência e segurança. Afinal de contas, se um sistema desse, lá na Estação Internacional Espacial, por exemplo, para de funcionar, o caso da Eden SS também apresenta aqui um outro exemplo, um sistema aí de controle e manuseio de dados da Eden SS, isso é feito totalmente remoto, né? Enquanto a Container Farms estava na Antártica, eles estavam fazendo monitoramento em Bremen, na Alemanha. Trago aqui outros exemplos de padronização. Do lado esquerdo, um pouco mais antigo, que é o BPC, o Biomass Production Chamber, da NASA, né? Pesquisa realizada na década de 90, o primeiro sistema de agricultura vertical desenvolvido, neste caso, para pesquisa em agricultura espacial. Como mencionei, o Eden SS, e também eu trago aqui uma abordagem que eu, juntamente a outros colegas, o Tarun e o Stephen, a gente publicou recentemente, que é o projeto chamado Bridges, né? Então, a gente desenvolveu uma estratégia também de padronização para a agricultura espacial em específico. E essa estratégia também está sendo considerada aqui nesse projeto, né? Ela segue como referência o Eden SS, obviamente, seguindo, né, a divisão de subsistemas, sistema de iluminação, sistema de entrega de nutrientes, de controle atmosférico, e tudo isso centralizado na unidade de controle. Então, o que seria essa unidade de controle? Né? É o que aqui a gente vai abordar como Greenhouse Control Unit, né? Uma GCU. Primeiramente, essa unidade de controle ela deve facilitar, né, o que se chama integração planta, sistema e ambiente, né? Ou seja, como é que cada coisa influencia, né? Como é que o sistema ele percebe a planta, como é que a planta influencia no ambiente, como é que esse sistema monitora esse ambiente, como é que ele age sobre esse ambiente, e como é que a planta responde também sobre esse ambiente que o sistema está agindo, né? Então, aqui é possível mostrar, né, um diagrama
representando o que seria essa integração, né? Ou seja, a gente tem um microclima, a gente tem um monitoramento ali, né? Uma unidade, uma GCU, ela é responsável por esses componentes de coordenação, de monitoramento, gestão do ambiente, né? E também o envio dos sinais de controle, mas também é necessário ter sistemas de iluminação, no caso, por exemplo, uma iluminação artificial LED, um sistema de climatização, né, de gestão atmosférica e de entrega de nutrientes, realizar uma irrigação, né? Mas o que é o desafio de ter uma integração como essa, né? São definir as tarefas e as funcionalidades em diferentes arquiteturas. Às vezes você tem um sistema de controle atmosférico diferente do outro. Então, quais são as funcionalidades que um sistema vai ter e o outro não tem, ou vice-versa, né? Então, também isso deve ser considerado em cenários de crescimento e escalas operacionais diferentes, com base nos requisitos da planta, ou seja, aquele momento a planta está numa fase vegetativa, está na floração, então tem que atender aquele requisito fisiológico, é o principal, óbvio, mas também atender alguns requisitos tecnológicos dos sistemas, né? Aquele sistema, ele funciona naquela faixa operacional, ele tem capacidade de entregar toda aquela, por exemplo, o sistema de iluminação, ele entrega toda aquela eficiência luminosa que é desejada pela planta. Então, assim, são alguns desafios que devem ser considerados na hora de implementar o que a gente está chamando aqui de GCU. Então, para esse projeto especificamente, né, a entrega de nutrientes, o Nutrient Delivery System, né, o NDS, ele não está sendo considerado, é simplesmente um sistema de irrigação temporizada, né, utilizando um módulo relé. Vou apresentar com mais detalhes isso, mas aqui o foco é principalmente em utilizar sistemas de iluminação artificial baseado em LEDs, especificamente para iluminação dinâmica, mas também viabilizar a climatização de ambientes fechados, né? Fazer a circulação de ar, condicionamento desse microclima. Afinal de contas, a planta ali, ela interage com o ambiente, né? Como é possível ver aí nessa imagem, né? Ela recebe radiação, ela emite radiação, né? Ela tem aquele vapor de água que vai ser influenciado pela o microclima ali, né? Pela transpiração dela, pela transpiração da planta, por exemplo, e também o tanto de água que ela está recebendo, né? Então tem toda uma dinâmica ali, um balanço, né, de massa e energia que é realizado ali no periférico, né, na camada periférica ali da folha da planta. E aqui eu trago exemplos, né, duas imagens aí de sistemas que levam, né, sistemas de pesquisa que levam isso em conta, né, essa iluminação LED dinâmica, também sistemas de climatização, né, isso tanto para pequena escala quanto para escalas maiores. Então, como é que a gente desenvolve uma GCU? Né? Obviamente, utilizando plataformas de hardware de controle, aqui está sendo considerado. Isso pode ser expandido, obviamente, para outras soluções de controle, outros hardwares de controle. Por exemplo, aqui estamos utilizando microcontroladores com sensores para viabilizar essa conexão, monitoramento e ação do sistema, né? Tornar o sistema inteligente. Mas, obviamente, também é possível realizar isso com um CLP, por exemplo, um controlador lógico programável, com um FPGA. Mas o foco desse estudo foi principalmente fazer essa interface com microcontroladores, né, unidades microcontroladas ou MCUs. Né? Finalmente, o que é que a gente quer? A gente quer processar um determinado sinal de um sensor e agir de alguma forma, né, enviar um sinal de saída, de atuação ali para determinado equipamento, né? No caso, um LED, ou, por exemplo, um ventilador, né? Que está ali fazendo a exaustão, está fazendo a ventilação no ambiente. E esse sistema ele pode contar com vários periféricos, né? E uma interface de coleta de dados, armazenamento de dados, enviar isso para a rede, né? Então, já tratando de sistemas IoT, isso pode ser facilmente, né, incorporado quando se tem microcontroladores à disposição. Então, ao longo da graduação, né, foram realizados alguns trabalhos de validação, projetos que levaram essa abordagem, né, e agora elas estão recebendo nome, né? Elas foram desenvolvidas na época com base em referências de disciplinas que eram realizadas no estágio científico-tecnológico também conduzido. Então, diversos projetos foram desenvolvidos e agora eles recebem um nome, eles recebem uma roupagem que é exatamente essa estratégia de desenvolvimento de uma GCU, né? Uma unidade de controle padronizado. Então, aqui apresento rapidamente as validações conduzidas. O cultivador inteligente foi apresentado numa disciplina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no início da graduação de Engenharia Elétrica, como é possível ver, algumas características, utilizando atuadores, sensores, né, uma dashboard baseada em aplicativo. Uma outra validação foi durante a disciplina EA015, né, o estágio científico tecnológico, que foi conduzido na CAUSH, na King Abdullah University of Science and Technology, na Arábia Saudita, também foi desenvolvido uma estrutura de GCU, então possível ver que são estruturas diferentes, mas que levam em considerações, né, funcionalidades parecidas, semelhantes. Aqui um sistema um pouco mais robusto, mais automatizado, maior quantidade de sensores, uma integração com um aplicativo comercial, né, e
e essa integração entre os hardwares de controle mais estabelecida. E a validação número 3 foi realizada aqui em conjunto com o grupo, né, o Laboratório de Pesquisa, o Laboratório de Controle Ambiental da FEAGRE, o LCA, e junto com o estudante de doutorado, o Andres, a gente teve a oportunidade de desenvolver aí uma unidade de controle, né, uma GCU, exatamente, para ser utilizada nas pesquisas dentro do laboratório, né? Então, dentro de uma câmara de crescimento, considerando uma estrutura de cultivo vertical, utilizando o ESP32, então, fatores aí de modularidade, escalabilidade, né? A gente está falando de sistema maior, de produção, utilizar automação, monitoramento em tempo real e assim por diante. Então, partindo para o protótipo do hardware, né, a ideia é exatamente projetar e testar esse hardware de agricultura inteligente para controle de microclima. Ele vai contar com os recursos, né, como eu mencionei, a interface homem-máquina, para fazer essa interação do usuário com o sistema, monitoramento de dados, acionar equipamentos, enfim. E também esse hardware, né, de controle de qualidade de luz, ou controle do espectro, de quantidade de luz ou intensidade, fotoperíodo também, e também essa velocidade de um exaustor e de um ventilador para o gerenciamento atmosférico. Quais são os microcontroladores propostos para esse hardware, né? Então a gente está propondo aqui o uso de um Arduino Uno, um ESP32 e um STM Blackpill. Aqui são apenas um resumo, uma visão geral assim de cada um deles, mas basicamente a gente tem aqui três plataformas microcontroladas, digamos assim, né? Uma mais voltada para a parte de instrumentação, prototipação, com né, código aberto, bibliotecas disponíveis, e aí implementa isso numa perspectiva de ESP32, já passa por um sistema com maior conectividade, por ter né, a conexão sem fio com protocolo Wi-Fi, bastante utilizado em soluções de IoT, de internet das coisas, e o STM Blackpill, né, utilizado em soluções mais robustas, aplicações industriais, especificamente aqui conectada à placa BitDog Lab, desenvolvida na FEEC por professores da FEEC. Então, aqui é o diagrama desse hardware proposto, considerando alguns requisitos funcionais. De forma bem resumida, são propostos aqui uma interface né, da GCU, ela tem uma interface de sensores de monitoramento, ela mandar esses dados para algum lugar, né, para um banco de dados. Essa Human Machine Interface, essa HIM, né, com display OLED, com potenciômetros deslizantes, botões e assim por diante. E a parte de acionamento ela é feita pelo módulo PWM, né? Então, o módulo PWM ali, seja para acionar, controlar a velocidade das ventoinhas ou para controlar a intensidade dos diferentes LEDs. Também, né, vale a pena mencionar aqui, é que dos requisitos funcionais, aqui estão listados alguns, né, operação manual automatizada, uso de sistemas de dispositivos IoT, mas também uma consideração aqui de projeto foi implementar dispositivos que possibilitem, né, fazer conexões aqui no formato plug and play, ou PNP, né, fazendo basicamente com que os dispositivos ali presentes, sensores, eles se conectem de forma simples, né, sem a necessidade de uma configuração manual deles, ou seja, é possível facilmente adicionar novos dispositivos no sistema, isso é só configurado pelo sistema operacional, né, só configurado em software, que o hardware já está preparado para isso. Então, aqui a descrição dessa unidade de controle proposta a nível de dispositivo, né, utilizando 3 ventiladores, 2 sensores, pelo menos, testados até agora, mas com possibilidade de ter até 4 sensores, um módulo MUX né, de 2C para conseguir exatamente utilizar 2 sensores iguais, sem ter problema de endereço. É um sistema de iluminação do tipo LED COB, né, Chip on Board, com diferentes espectros, que também vai ser apresentado com mais detalhes. Os módulos PWM dentro dessa unidade de controle, com o MCU, com a parte de alimentação e, obviamente, isso conectado também à interface homem-máquina, que é ali o que o usuário vai estar, como é que o usuário vai estar interagindo com o sistema. Então, do hardware proposto, né, ele foi desenvolvido, ele começou a ser desenvolvido, né, através de algoritmo e também com o uso, né, e testes da placa BitDog Lab. Então, como é possível ver, primeiro foi implementado o controle PWM para velocidade de ventoinhas, a interface homem-máquina, né, começou-se a adicionar periféricos externos já utilizando o módulo PWM para permitir o acionamento da parte de potência, né, da parte de acionamento mesmo das ventoinhas, uso de um sensor com comunicação, né, protocolo I2C de comunicação e melhorando aí as funcionalidades da interface homem-máquina. Isso se expandiu, né, para uma unidade de controle, ou seja, começou-se a desenvolver uma unidade de controle separada da BitDog Lab para permitir já um sistema de alimentação de potência separado, né, uma interface com Wi-Fi, com outros sensores, né, outros sistemas ali também sendo acionados, né. Ou seja, fazer essa integração da BitDog Lab com o GCU, né, isso foi realizado, para possibilitar os testes com o STM32, a Blackpill. Isso também viabilizou conexão com Wi-Fi e essa alimentação por uma fonte chaveada
que conversou de corrente alternada para corrente contínua. Então, aqui dos resultados obtidos, né, principalmente a questão de software no BitDog Lab, né, o uso do STM32, como é possível ver, foi implementado um software em linguagem de programação C, a nível de registradores, foi feita a integração com os módulos PWM, essa interface 2C para o sensor SHT20, né, o sensor utilizado, temperatura e umidade relativa, e aí conseguiu-se estabelecer um funcionamento de que a velocidade das ventoinhas ela era alterada à medida que era variada a temperatura ou a umidade no sensor, né? Uma ventoinha, no caso, ali para ventilação, ou seja, regular a temperatura, e uma outra ventoinha para exaustão, regular ali a umidade, né? Ou seja, os dois parâmetros ali auxiliavam, né, no controle PWM, né? Eles diziam o duty cycle ali do PWM para definir a velocidade da ventoinha. Aqui, em relação à GCU padronizada, né, ou seja, foi proposto essa integração com 3 microcontroladores, e aí, como é possível ver, a GCU, da forma que ela foi desenvolvida, por agora, em uma estrutura mais de teste. No momento inicial, ela está sendo agora transformada em um produto. Mas dos testes preliminares aqui, dos resultados obtidos, é possível ver que a placa ela tinha capacidade de se integrar com o Arduino Uno, com o S32 e com o STM também, conectada aí a BitDog Lab. E como é que isso foi feito, né? Então, em termos de hardware, né, isso foi feito a partir do mapeamento de porta a porta desses MCUs, como é possível ver na imagem da direita, e mantendo todo o hardware externo, ou seja, apenas as conexões, as portas eram definidas, cada microcontrolador, as portas definiam, né, ali, cada porta conectada a um determinado periférico da placa ali, né, da PCB, com uma função específica. Então, a ideia é que portas que tinham a mesma conexão, elas realizassem a mesma função, né? Então, esse mapeamento foi realizado. E uma comparação entre os MCUs, né? Então, a gente fez uma comparação breve aí, mais voltada de projeto, como é que funcionaria essa questão, qual é a diferença dessa interface PWM para cada microcontrolador, a interface ADC, né, para poder coletar dados de sensores, por exemplo, né, interface 2C também, interface ADC principalmente para fazer análise dos potenciômetros, né, a partir da Human Machine Interface, né, a interface homem-máquina, ali, HIM, e também a interface com a internet. E o outro resultado também obtido foi em relação ao hardware de iluminação, né, como foi mencionado, utilizando a estratégia plug and play e iluminação dinâmica. Então, aqui são as especificações do hardware, né, do LED COB, mas montou-se uma placa, né, específica ali, um hardware, utilizando alguns espectros selecionados, aí como apresentados, o branco natural, o vermelho, o verde e o azul, e foi testado, né, a parte da iluminação dinâmica, alterando, né, utilizando o controle PWM para alterar exatamente a intensidade de cada um desses canais de LED, né, o vermelho controlado separadamente, o azul separadamente, o branco e o verde também. Então, como é possível ver aqui, apresentado 2 testes, o que é chamado full spectrum, quando todas as lâmpadas estão na mesma intensidade, nesse caso aqui a intensidade máxima, e aqui no caso mais iluminação rosa, né, bastante utilizado em fazendas verticais, foi apresentado alguns exemplos aqui, a iluminação rosa que já conta mais com o vermelho, né, o espectro vermelho e o espectro azul. É esperado agora que essa GCU, né, esse hardware desenvolvido, como eu disse, ele está na fase agora de ser transformado em um produto, né, a ideia agora é ele ser implementado em um ambiente real de crescimento de plantas, né? Então, foi montada essa estrutura aí fechada no laboratório de controle ambiental, na FEAGRE, para fazer o teste de performance de hardware, né, em um ambiente, em uma estrutura de cultivo, com um ambiente externo controlado, mas tendo a planta ali dentro, crescendo e exatamente fazendo o monitoramento ali da temperatura da folha, né, do ambiente, temperatura ambiente, umidade relativa do ambiente, mas também temperatura da folha, para entender como é que a planta está se comportando com o ambiente. E isso principalmente vai ser realizado através do crescimento de microverdes, que são pequenos brotos, que tem um ciclo de crescimento mais curto, né, para exatamente só avaliar como é que o hardware se comporta diante desse sistema, qual é o impacto do hardware na planta, para fazer uma análise de robustez aí e, obviamente, melhorias futuras, né, continuando o processo de refinamentos sucessivos, a metodologia de refinamentos sucessivos. Então, algumas considerações finais, finalizando já, passando para o final da minha apresentação, é que esse projeto ele foi responsável por sugerir, né, direcionar e propor algumas metodologias para o desenvolvimento de uma unidade de controle padronizada, para viabilizar essa regulação do ambiente
e monitoramento em fazendas inteligentes e agricultura de ambiente controlado, ICA, né? E embora essa implementação física da GCU ela possa variar, né, uma pessoa que vai replicar isso pode mudar, a pessoa vai atender algumas demandas, às vezes orçamento também é muito importante, isso pesa bastante na hora de um projeto, por mais que uma solução de microcontrolador ela é de baixo custo, sensores são de baixo custo, mas obviamente vai depender muito do interesse, do nível de robustez desejado para o sistema, né? Mas a ideia é que o sistema, ele, por ser padronizado, ele seja capaz de estabelecer faixas operacionais práticas, ou seja, que independentemente da tecnologia que está sendo utilizada, ela atinge aquela faixa operacional desejada, né? O sistema de controle propõe isso, né? Permite que isso aconteça. E a ideia é principalmente agregar os dados entre estruturas e desenvolver sistemas de pesquisa futuras, né? E também para aplicação na indústria. Então, por fim, menciono que esse projeto ele terá seus resultados publicados e disponibilizados em código aberto, né, no formato, como eu disse, Open Hardware. E o objetivo exatamente é fomentar essa contribuição da comunidade interessada, da comunidade de agricultura de ambiente controlado, pesquisadores e profissionais interessados em contribuir para esse avanço tecnológico do setor, enquanto promove principalmente essa modularização do sistema, essa escalabilidade desejada, redução de custos e assim por diante. Então, boa parte da documentação do projeto até o momento está disponível no GitHub, especificamente no que diz respeito ao ciclo de vida de projeto com o STM32, realizado com a BitDog Lab, porque esse projeto ele foi especificamente desenvolvido para a disciplina de Laboratório de Projetos de Sistemas Embarcados, que utilizou exatamente a placa BitDog Lab como principal ferramenta de prototipação. Então, aproveito para mencionar aqui, agradecer a colaboração do estudante Gabriel Martins, que também participou desse projeto comigo, auxiliou principalmente na parte do desenvolvimento do software, e também sob a orientação do professor Antônio Augusto Quevedo, da FEEC, nessa disciplina. Obrigado, agradeço a atenção, e é isso.